Hebreus, capítulo 13, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e os adultérios, Deus os julgará. Aleluia. Esther, capítulo 1, no versículo 11, diz assim a palavra de Deus: que introduzissem na presença do rei a rainha Vaste com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vaste recusou a vir, conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Aleluia. A Bíblia diz em Deuteronômios, no capítulo 11, do versículo 26 ao 28, que a obediência, ela quebra a maldição. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, que o temor e a obediência é o princípio da sabedoria. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 13, no versículo 17: obedecei os vossos pastores, que velam pelas vossas almas, e hão de dar conta delas no último dia. Deus está nos advertindo a obedecer os nossos pastores, os nossos superiores. Tem muita gente que fala assim: ah, mas eu não vou ficar obedecendo comedor de feijão, não. Quem é aquele pastor, quem é aquele dirigente para mandar em mim? Ele não é dono da minha vida, ele não é o meu pai. Mas a ovelha rebelde, que é desobediente ao seu pastor, ela fica debaixo da maldição, porque a palavra de Deus, ela disse, Isaías, capítulo 1, no versículo 19 e 20: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque foi a boca do Senhor que disse. A Bíblia diz, gente, em Números 16, sobre Datã, Corá e Abirão, os três homens que se levantaram contra Moisés, levantaram contra Arão, rebeliaram contra Moisés, rebeliaram contra Arão, dizendo que Moisés estava se exaltando, querendo ser melhor do que os outros. E assim acontece nos nossos dias, tantos dirigentes passando prova, enfrentando calúnia, enfrentando acusação, enfrentando problemas, afrontas, desrespeito, dificuldades. E o que aconteceu com aqueles homens? Moisés, ele fez uma oração, ele fez uma prova com Deus. Se esses homens, se essas pessoas que estão levantando contra mim, se elas morrerem de morte natural e for enterrada como todo mundo foi enterrado, não foi o Senhor que me enviou, não foi o Senhor que falou na minha boca, não foi o Senhor que me usou para falar com esse povo. Mas se eles morrerem de uma morte diferente de todas as pessoas, aí eu creio que o Senhor me enviou. E o que aconteceu? A terra abriu e engoliu todo mundo
no ungido do Senhor. A Bíblia disse, Salmos 105, versículo 15: não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Tanta gente tem levantado contra servos do Senhor, tem levantado contra ungidos do Senhor, tem tocado nos ungidos do Senhor, porque perderam a essência do Espírito Santo, porque perderam o temor de Deus. E outras pessoas nem têm temor de Deus. Vou mostrar para você um caso dentro da Bíblia sobre a rainha Vaste, a esposa do rei Assuero. A Bíblia disse que o rei Assuero mandou chamar a rainha Vaste para apresentar ela para o povo, para exibir ela para o povo, porque ela era uma mulher muito bonita, muito formosa à vista. Mas só que a rainha Vaste desobedeceu a ordem do rei. E pelo fato dela ter desobedecido a ordem do rei, eles fizeram uma reunião para saber o que eles iriam fazer com a rainha Vaste. Qual que era a providência que eles iriam tomar a respeito daquela mulher por causa da sua desobediência. Quantos lares hoje que o marido, a mulher, os filhos não se assentam para dialogar, para viver em comunhão? Na hora de comer, um come na sala, outro come no quarto, outro come no terreiro, outro come no segundo andar. Quantas mulheres que já não têm mais comunhão com o seu marido? A mulher dorme no chão e o marido dorme na cama, ou vice-versa. Um dorme no primeiro andar, outro dorme no segundo. Quantos lares hoje que não tem mais diálogo, que não tem mais compreensão, que é aquele pé de guerra? Quando surge um problema, tem uns que rolam um tapa e tem outros que falta pouco matar o outro. O certo é todo mundo sentar e conversar e tentar resolver o problema. Quantas casas, quantos lares que não tem um culto doméstico? A pessoa levanta, não faz uma oração. A pessoa vai dormir, não faz uma oração. Já levanta xingando, brigando, contendendo, falando palavrão. Tem muitos lares que vivem em pé de guerra. Na reunião que eles fizeram, foi tratado que a rainha Vaste não entrasse mais na presença do rei. A rainha Vaste foi proibida de entrar na presença do rei. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 5, que o casal, ele pode separar somente para orar, e depois eles têm que ajuntar de novo, para que o diabo não arme laço de pombagira e destrói o seu casamento. Hoje em dia, tem muitos casamentos que são frios, não tem mais diálogo, não tem mais compreensão, não tem mais vida a dois entre marido e mulher, porque o sexo, ele foi projetado por Deus para ser praticado dentro do casamento. Esse negócio de casal de jovens, casal de noivos, ficar dormindo juntos sem casar, ficar tendo relação fora do casamento, isso é pecado gravíssimo aos olhos do Senhor. A Bíblia chama isso de prostituição. 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 18, a Bíblia disse que aquele que prostitui, ele maltrata o seu próprio corpo. A Bíblia disse em Gênesis capítulo 2, no versículo 16 e 17, que Deus deu uma ordem para Adão, que de todos os frutos das árvores que estavam no jardim, ele podia comer, mas daquela árvore que estava no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal,
Não era para ele tocar no fruto daquela árvore, não era para ele comer do fruto daquela árvore, porque no dia que ele comesse, ele iria morrer. Todo aquele que tocar no fruto proibido, ele vai morrer. Esse fruto proibido é o sexo fora do casamento, é o sexo extraconjugal. Ou seja, a pessoa está com problema no casamento e assim o diabo coloca amante no caminho da mulher e a mulher pratica o ato de adultério. Ou o diabo coloca um rapaz no caminho da moça e a moça pratica o ato de adultério. A Bíblia disse, Provérbios capítulo 6, versículo 32, aquele que adultera com uma mulher é falta de entendimento e destrói a sua própria alma. Então aquele que adultera, aquele que prostitui, ele está fazendo o mal para si mesmo. E tem muita gente que fala, irmão, meu casamento já está frio, minha mulher já não dorme comigo mais, ela já falou que não me ama, eu também já não gosto dela, eu vou divorciar e vou casar de novo. A Bíblia condena esse tipo de relacionamento. Tem uns que falam que por motivo de traição a pessoa tem direito de casar de novo, mas a palavra de Deus, ela diz que casamento é até que a morte separe. Mateus 19, no versículo 9, aquele que separar da sua mulher e se casar com a outra, comete adultério. E aquele que casar com a pessoa repudiada, desquitada, separada, também comete adultério. E adultério é pecado para a morte. E a primeira morte é espiritual. Irmão, mas eu não aguento ficar sozinha, a carne é fraca. Isso é desculpa para fazer coisa errada. Se você quiser, você pode fazer, mas depois você vai sofrer as suas consequências. E a consequência do pecado é a morte espiritual, é a frieza espiritual, é a enfermidade, é problema na família, é miséria, é pobreza. Deus toca naquilo que a gente mais ama para chamar a nossa atenção. Deus toca no filho, Deus toca no parente, Deus toca na nossa vida financeira. Deus permite situações difíceis na nossa vida para tratar conosco na carne, para nós criar temor e parar de pecar. E naquela reunião que fizeram ali a respeito da rainha Vasti, eles chegaram a uma conclusão que a partir daquele momento ela não podia mais entrar na presença do rei, e que toda mulher fosse obediente aos seus maridos, e que todo marido seja o senhor da sua casa. Tem lares, tem casas que são comandadas pelas mulheres. Está errado. Abaixo de Deus, a autoridade da casa é o homem. A mulher pode mandar sim, mas o cabeça da casa é o homem. Tem mulher que dá ordem no marido, o marido obedece. Esses tipos de marido aí tem que apertar o cinto. Não é só dizer que é homem com a voz grossa. Tem que pôr moral na casa. Tem que dar exemplo de pai. Tem que ser um bom marido. Tem que disciplinar os seus filhos. Se o marido não colocar moral dentro de casa, quem vai colocar? A casa vai virar bagunça, a casa de mãe Joana. Por exemplo, a filha mais nova envolveu com uma pessoa, engravidou. Aí o pai e a mãe, nossa, que gracinha, que bonitinho. De repente a sua casa está virando uma creche. Eu não estou dizendo que você tem que colocar sua filha para fora, mas ensina ela a ter responsabilidade. A moça arruma um filho hoje, o pai não fala nada, a mãe não fala nada. Passa pouco tempo, arruma outro. Mas elas mesmo não olham não. Mas elas mesmo não correm atrás de um trabalho para sustentar seus filhos não. Deixa tudo nas costas dos avós. Essas meninas de hoje estão muito folgadas. Na época do meu pai e da minha mãe, antigamente, quando a moça engravidava,
Os pais da moça levaram a moça lá na casa do rapaz e falaram assim: você já arrumou, agora você se vira. Porque se ficar dando corda, ninguém queria responsabilidade. As moças de hoje em dia arrumam filho, taca nas costas dos avós e vai pra balada, vai pra farra, vai pro pagode. Hoje passa na mão de um, passa na mão do outro, passa na mão do outro. Aí alguém pergunta para ela: quem é o pai? Ela: não sei. Passou na mão de tanto homem e não sabe quem que é o pai do seu filho. Isso é porque os pais dão corda. Ah não, mas tadinha, né? Tadinha nada, gente. Você arrumou filho, tudo bem, não deixa você ficar aqui até você arrumar a sua vida. Mas procure emprego, vai estudar, vai lutar pelo seu futuro, vai fazer curso, vai correr atrás. Tem pai e tem mãe, gente, crente, conhecedor da palavra, que monta um quarto de casal para a filha morar junto com o namorado dentro da sua própria casa. Está errado isso aí, gente. Isso está trazendo maldição para dentro da sua casa. E tem gente que fala: juntado com fé, casado é. Mentira do capeta. Isso é fornicação, isso é prostituição, isso é condenado por Deus. E ainda eles falam assim: é melhor ficar aqui do que ficar na rua. Se Jesus voltar, você vai para o inferno junto com eles, porque você está apoiando o erro dentro da sua casa.